Jesus abraçando. Agora começa a imaginar aquele vaso que Deus trouxe aqui para me dar um abraço. Imagina o próprio Jesus nos abraçando. Imagina o próprio Jesus tocando nas tuas mãos e dizendo: eu estou contigo. Imagina Jesus dizendo: põe o seu ombro aqui no meu, põe a sua cabeça no meu ombro e chora, porque eu estou aqui para te consolar. Imagina Jesus falando: tu não está sozinho. Agora eu começo, aleluia, com a minha mente um pouco fértil, porque dizem que quem prega a palavra, ele viaja em pensamentos, e é verdade. Imagine agora Deus trabalhando para que você viesse a chegar aqui nessa tarde, o inferno se levantando para você não estar aqui, mas Deus dando uma ordem a Miguel, dizendo: pega agora, Miguel, a sua comissão de anjo com uma espada flamejante de fogo desembainhada e vai guerrear, porque vai haver um culto para adoração do meu nome, e o inferno deu a raia na casa dele, na casa dele. Eu começo a imaginar isso, irmão. Eu sei, aleluia, o que eu passei para estar aqui nessa tarde, mas eu louvo e Cantará engrandeço o nome do Senhor Jesus. Glória a Porque estou saindo daqui. Então creia. creia, Eu creio, Jesus está aqui. Obrigado, O Espírito Santo Eita Deus! O Espírito de Deus está aqui, ainda dá tempo de você sentir a presença. Aleluia. Irmãos, Deus já preparou o ministro, a ministrante, a pregadora, mas eu quero aqui dividir com os irmãos uma palavra que Deus me deu e vem remoendo no meu coração, e eu tentei mudar, mas o Senhor falou que é para mim entregar esta palavra e eu vou ser fiel à palavra de Deus. Amém. Livro de 2 Reis, no seu capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, é um prazer conhecer o irmão, que Deus abençoe a sua vida. Já tive a oportunidade de alguns dias atrás conhecer sua futura esposa, juntamente com a minha esposa e a família que aqui está. Para mim é um prazer conhecer o irmão, que Deus abençoe em nome de Jesus, assim como todos os outros. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, uma leitura extensiva, mas é necessário para o entendimento do que Deus quer trabalhar conosco. A fome durante o cerco de Samaria. Versículo 24. Alguns tempos depois, Ben-Hadad, o rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. E o cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou a ele: socorro, majestade. E o rei respondeu: se o Senhor não o socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo e a eira e vinhos no tanque das prensas da uva? Versículo 28. Contudo, ele perguntou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o meu filho hoje, e amanhã comeremos o seu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros. O povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto do corpo, e ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com autoridades de Israel. Em outra tradução está reunido com anciões de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenha trancada,
vocês não estão ouvindo os passos do Senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço do rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Que palavra poderosa da parte de Deus. A Bíblia diz, conforme nós lemos, que houve fome em Samaria. Israel passou por um processo de fome. Deus assim permitiu Israel passar por fome, e de tanta fome, o tempo se alongou tanto, que eles estavam vendendo uma cabeça de cordeiro, uma cabeça, aleluia, de um animal por 800 peças de um ciclo de prata. E uma canequinha de esterco de pomba por 1 ciclo de prata. Então entende-se aqui que por causa de tanta fome, o preço de tudo se elevou. E as pessoas mais humildes agora já não tinham condições de comer, já não tinham condições de se alimentar. E aí bate o desespero, porque quem já sofreu a fome, já passou a fome, sabe o quanto é desesperador amanhecer e não ter o que comer, dá meio-dia não ter o que comer, anoitecer não ter o que comer, ainda mais quem tem criança, olhar e sentir a criança puxar a roupa e falar: pai, eu quero pão, mãe, eu quero leite, e nós não temos, e não temos condições de trabalhar para receber, de bater na porta do vizinho pedir porque ele também não tem, de chegar no negociante e falar: me vende fiado, porque ele também precisa sobreviver. Em uma cadeia está estabelecida dentro dessa desgraça a qual estava acontecendo em Samaria, em Israel, chamada fome. Mas a Bíblia diz que agora o desespero chegou de uma forma tão poderosa que 2 mães começaram a conversar, e uma propôs de uma forma maligna, de uma forma terrível, de uma forma a qual, aleluia, nós ficamos até estremecidos de imaginar a proposta satânica desta mulher, que é: olha, vamos matar o seu filho e agora nós comemos, para que nós venhamos a sobreviver de tanta fome que estamos passando. E olha, pode ficar tranquila que amanhã é o dia do meu. Amanhã nós vamos matar o meu filho, vamos comer o meu filho, e ambas vamos sobreviver para talvez ter a oportunidade de dar continuidade na nossa genealogia, na nossa geração, das gerações vindouras. E esta mulher aceitou. Mataram, a Bíblia diz, não é eu que estou falando, mataram aquela criança, cozinharam. Imagina o desespero que aquele povo estava vivendo, irmãos. Para nós é um absurdo hoje, mas eu não sei medir o que eles estavam passando, não justifica, mas eu não sei medir o desespero deles, a necessidade. Mas agora aconteceu, e a Bíblia diz que há um dia, inspecionar os muros, aquele rei de Israel se deparou com essa mulher gritando: socorre-me, me ajuda. E ele diz: porventura tenho eu trigo nas eiras, ou seja, eu tenho um estoque aqui para poder te ajudar. Se o Senhor não te ajudar, quem dirá eu? Porventura eu tenho um mosto, eu tenho um vinho lá no lagar, eu tenho uma alegria para te dar. Se Deus não te der, quem dirá eu? Mas diga para mim o que você precisa. A Bíblia diz que aquela mulher falou: olha, aconteceu algo na minha vida, eu tive que comer o meu filho, eu tive que me alimentar da carne dele, e agora estava proposto que no dia de hoje era o filho dela, mas ela escondeu esse filho. A Bíblia diz, irmãos, que aquele rei rasgou suas vestes
e desesperou, começou a orar, buscar Deus, mas entrou algo no coração deste rei, que eu queria que você dobrasse atenção para que esta mensagem venha a identificar o que nós estamos passando hoje. Entrou algo no coração deste rei, que este rei vai se levantar contra o profeta Eliseu. Este rei, ao invés de orar a Deus e clamar por uma saída, nasce uma ira no coração dele contra o profeta de Deus, e ele fala: olha, que o Senhor passa de mim conforme tu queres. Ou seja, eu juro pelo teu nome que de hoje não passa, que o pescoço daquele profeta vai estar sustentado pelos teus ombros. Meu irmão, olha a situação que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma crise. Todo mundo aqui está sabendo o que está acontecendo. E nós somos os profetas dessas gerações. Tem coisas acontecendo lá fora desesperadoras que nós nem imaginamos, mas está. Tem famílias que não têm Deus, que não têm o Senhor como seu Salvador, e estão fazendo coisas que não provêm de Deus. Mas nós estamos sendo alvo do inferno, porque nós pregamos que Jesus salva, nós pregamos que Jesus liberta, nós pregamos que Jesus abre a porta, nós pregamos que Jesus é o pão da vida, nós pregamos que Jesus abre a porta de emprego, nós pregamos que Jesus é o dono da vida. Mas só que o inferno está dizendo para o povo: olha aí, os profetas dessa geração